Bom dia a todos e a todas. A professora Renata está também aqui online. Hoje é dia 13 de junho, 10h36, e nós vamos iniciar com a anuência da professora Renata. Vamos iniciar a apresentação da Fabiane Ferreira Rabelo. Fabiane, conforme as regras, você tem 15 minutos para fazer a sua apresentação, e depois nós efetuaremos as arguições. Com a palavra. Olá, bom dia, pessoal. Vocês já me ouvem? Sim. Fabiane, você poderia colocar no modo apresentação? Acho que fica um pouco Coloco sim. maior. Sim. Só me confirma assim que já estiver compartilhando, tá bom? Tá, perfeito. Excelente. Pronto. Obrigada. Bom dia, pessoal. Eu sou Fabiane Ferreira Rabelo, eu sou engenheira ambiental e aluna do mestrado Prof. Água do Polo UFBA. O tema do meu projeto é a avaliação da capacidade de reuso de efluentes de ES da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes. A minha orientadora é a professora Adriana Costa e os meus co-orientadores, professor Luiz Rogério e professora Vivian. A minha linha de pesquisa é segurança hídrica e usos múltiplos da água. Trazendo um pouco aqui sobre, os marcos teóricos referente ao tema do meu trabalho. Eu foco também no marco legal na gestão dos recursos hídricos, que é a Lei das Águas 9.433, que teve aí, que institui, a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Além disso, ela baseia a bacia hidrográfica como um dos principais fundamentos para a gestão, da política nacional e também para a atuação do sistema. Então, o que se percebe é que a gestão de bacias hidrográficas ela passa a ser essencial para o desenvolvimento territorial e econômico, tornando-se um componente estratégico de grande relevância. E com isso, tende-se também a combinar o reuso de efluentes sanitários ou industrial com a conservação, proteção e recuperação em bacias hidrográficas, propiciando, assim, um aumento da disponibilidade hídrica nas diferentes regiões. Então, na verdade, o reuso de efluentes, ele vem se apresentando como importante ferramenta na gestão dos recursos hídricos. Ainda dentro aqui do processo, de conceitos, eu trago a definição do reuso de água através da resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, número 54 de 2005, que conceitua como a utilização de água residuária, considerando esgoto, água descartada, efluentes líquidos de edificações industriais, agroindustriais e agropecuária, tratados ou não. E o que se percebe que, na atualidade, é que a tendência é que esses sistemas de recuperação e reuso de água e efluentes se tornem cada vez mais necessários, de modo que esta prática seja incorporada a todas as indústrias ambientalmente corretas. Então, em termos de número, eu trago que no mundo estima-se que o índice de reuso de água em relação ao esgoto tratado seja de 11%, enquanto que no Brasil a estimativa é que esse índice seja ainda de apenas 1,5%, um número que ainda é baixo. E correlacionando o tema do meu trabalho com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu trago a ODS 6, que é Água Potável e Saneamento, e também a ODS 6.6a, que tem como objetivo a busca pelo incentivo às atividades e programas relacionados à água e saneamento, no que tange a eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso. Então, neste contexto, surge o interesse no aproveitamento dos efluentes de tratamento de esgoto, de modo que contribuam para a gestão, dessas bacias e que também foi o pressuposto para a construção do objetivo do meu trabalho. Um objetivo geral, ele traz aí a avaliar a capacidade de reuso de efluentes de estações de tratamento de esgotos como fonte de água na matriz hídrica da bacia hidrográfica do Rio Joanes, e os objetivos específicos, levantar dados teóricos sobre reuso de efluentes sanitários, realizar o diagnóstico da bacia hidrográfica do Rio Joanes, levantar e avaliar os dados dos municípios que abrangem a bacia hidrográfica do Rio Joanes e que possuem ETs ativas, em operação, utilizando os dados do Atlas de Esgoto, Despoluição de Bacias da ANA, classificar as ETs que abrangem os municípios da bacia hidrográfica nas categorias definidas, estabelecidas de acordo com a metodologia aplicada, avaliar a disponibilidade hídrica e a demanda atual da bacia hidrográfica do Rio Joanes para fins de uso industrial e estimar a capacidade de produção de água de reuso, também para fins de uso industriais.
No item de materiais e métodos, eu trago aqui, né, que o desenvolvimento do trabalho, ele compreendeu as seguintes etapas metodológicas. Então, a gente tem a busca e seleção de trabalhos acadêmicos no que tange a reuso de efluentes sanitários, conceituação, legislação, definições, normatização. A busca e seleção de trabalhos acadêmicos, né, na verdade, o diagnóstico dos aspectos físicos e hidrográficos da bacia do Rio Joanes, a avaliação dos dados hidrográficos dos municípios que abrange a bacia do Rio Joanes e que possuem ETs ativas, então, através também utilizando os dados de Atlas Esgoto, da exposição de bacias, onde conseguir identificar a situação o cenário dado do ano, disponibilizado do cenário do saneamento ambiental. A classificação das ETs por categorias, né, conforme os diferentes níveis de desempenho na poluição de poluentes. Então, houve a identificação de 3 categorias, e dentro dessas categorias, das ETs que foram identificadas de acordo com o Atlas, foi possível classificar cada uma, né, onde tem a categoria A, que ela acaba requerendo altos investimentos, porque existe a necessidade de passar por um tratamento secundário e também por um tratamento, né, ou secundário polimento, ou até mesmo um tratamento de desinfecção. A classificação B, que são aqueles que só precisam passar por mais uma etapa de desinfecção, e a classificação C, que são aqueles efluentes que já podem ser utilizados diretamente ao reuso. Então, houve essa etapa também. A etapa 5, que é o cálculo das vazões totais das ETs por categoria e população atendida no ano de referência. Então, os dados utilizados no Atlas são do ano de 2003, então isso também relacionado a esse período. A avaliação da disponibilidade hídrica e da demanda atual para o uso industrial da bacia hidrográfica através da análise de dados da Embasa, que é a responsável pela maioria das ETs disponíveis nessa região. E, por fim, o cálculo da estimativa da capacidade de produção de água de reuso para fins de reuso através da comparação das vazões encontradas com as vazões reais na bacia. Trazendo um pouquinho aqui já dos resultados e discussão, eu trago a área de estudo. Então, a bacia hidrográfica do Rio Joanes, ela está localizada na região metropolitana de Salvador, e compreende os municípios de Camaçari, Candeias, Dias d'Ávila, Lauro de Freitas, Salvador, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé e Simões Filho. Em termos de uso e ocupação do solo, essas regiões elas acabam tendo atividade de pecuária, agricultura, né, área de ocupação urbana e também área de ocupação industrial. Trazendo um pouco sobre o abastecimento, então, o Rio Joanes e um dos seus maiores afluentes, que é o Rio Ipitanga, ele é responsável por 40% do abastecimento de água da região metropolitana e de Salvador. Então, entre seus cursos, há 5 barragens que também foram construídas com a finalidade de abastecer a cidade de Salvador, o polo industrial de Camaçari e o centro industrial de Aratu. Ainda trazendo dentro de resultados e discussões, né, dos dados que foram identificados através do Atlas Despoluição de Bacias Hidrográficas, dos 8 municípios que compõem a bacia hidrográfica do Rio Joanes, 7 possuem pelo menos uma estação de tratamento de esgoto em operação ativa. Dos municípios citados anteriormente, apenas o município de São Sebastião do Passé não foi localizado este. Então, das ETs encontradas, foram totalizadas 117 na bacia hidrográfica do Rio Joanes. Essas encontram em operação, então estão ativas, e estão distribuídas nos 7 municípios, apresentando vazões que vão variando de 0 até 2.550,8 litros por segundo. Essa se encontra no Rio Vermelho, em Salvador. E ainda aqui dentro dos resultados, ainda falando um pouco dos resultados, eu trago a categorização das ETs, né, que foram localizadas dentro dos municípios que abrangem a bacia do Rio Joanes, e a classificação de cada uma delas. Então, dessas 117, né, a gente houve em 2013 a geração de 119,7
litros por segundo, né, de efluente secundário, que poderia ser disponibilizado após a implementação e inclusão de uma etapa de desinfecção, e isso num quantitativo de 44 ETs, né? Então, esses efluentes, eles foram classificados na categoria B, né, que são fluxogramas que adotam a etapa secundária, com deficiência de remoção de matéria orgânica até acima de 80%. A gente teve uma ET com 1 litro por segundo de vazão, que essa foi classificada na categoria C e que o efluente estaria apto para reuso direto, tá? E 72 ETs com um total de vazão de 3.583,2, que foram classificadas na categoria A e que teriam que passar por as adequações mais elaboradas, né, o processo secundário ou polimento e até mesmo a desinfecção para que fosse disponibilizada para o reuso. Eu só reforço que esse trabalho ele ainda está em desenvolvimento e por isso existem ainda resultados a serem trabalhados no decorrer do período. E aí eu trago aqui também o cronograma, né, onde eu trago aqui a conclusão, né, a adequação, revisão de literatura, desenvolvimento dos resultados e toda a conclusão do trabalho é estimado que seja concluído até dezembro de 2023, né? E falando um pouquinho do produto, o produto do trabalho é a dissertação, que tem aí como, né, aplicação as empresas de saneamento e os comitês de bacia, contribuindo aí para a gestão ambiental e econômico, desenvolvimento econômico, além de redução dos impactos e estruturação da água de reuso como um novo negócio. E concluo o trabalho, né, enxergando que a adoção de bacias hidrográficas como unidade de planejamento para estratégia de reuso, ela traz benefícios e consegue trazer também uma melhor integração entre os aspectos quantitativos e qualitativos dos recursos hídricos. Então, a água de reuso passa a ser uma alternativa, né, uma medida efetiva de controle de poluição e escassez da água, principalmente em regiões que têm essa deficiência, né? Então, o reuso de efluentes aliados ao tratamento e tecnologias de reuso, ela acaba contribuindo para o aumento da disponibilidade hídrica, a diminuição de exploração de mananciais, o aumento exponencial na recuperação dos corpos d'água, né? A redução da demanda de água bruta, consequentemente, a redução, né, de novas captações, e com isso também a utilização de uma água inferior, né, a redução da captação de água potável e a utilização por água inferior. Então, aí eu trago que, ainda dentro da conclusão, esse trabalho ele vai trazer, né, o percentual estimado da demanda hídrica para a indústria, que poderia ser suprida com água de reuso das ETs incluídos na bacia da região, na bacia avaliada, que é a bacia hidrográfica do Rio Joanes, né, de modo que possa assegurar a disponibilidade hídrica e também a gestão de saneamento. E trago agradecimento, né, com o apoio aí da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal nível superior, o Código de Financiamento 01, agradeço também ao programa de mestrado profissional em Rede Nacional Água, e a todos vocês pelo apoio técnico e científico aportado até o momento. Obrigada. Professora Renata, gostaria de começar? Seria a primeira, professor. Eu tenho por quanto tempo? 10 minutos? Nós temos 15 minutos entre os dois. 15 minutos, pronto. Então, eu vou fazer alguns comentários aqui. Bom dia, Fabiane. Bom dia. Parabéns aí pela oratória, né? Muita confiança, isso é muito bom. Certo? Eu fiz alguns registros, assim, em relação quando você traz a segurança hídrica. Eu acho que o momento no seu tema é bem interessante, essa questão da segurança hídrica, né? E essa alternativa para regiões de escassez, né, é o esgoto como fonte de água. E aí, você traz no seu título a questão da bacia hidrográfica, e eu fiquei, né, antes, logo no início, pensando como é que ela vai trabalhar a bacia, né? E aí você fala em diagnóstico, não é? E aí trouxe também o ODS 6. E aí eu fico perguntando, né, pensando aqui, hoje se fala muito nos ODS, nessa necessidade de se alcançar as metas,
né? E a minha preocupação é que ações, né? Como é que vai ser alcançado isso? Que proposição você vai trazer, né? E essas ações, né? Quem são os atores que vão estar envolvidos com as propostas? Tá? Então, assim, eu gostaria que você, na sua dissertação, quando você for trazer os resultados da sua pesquisa, você pense nisso, tá? Não é só destacar os ODS, e sim pensar, né? Pensar que governança é essa, tá? Então, as ações que você está trazendo, de como vai alcançar, e os atores envolvidos, tá ok? Eu brinco dizendo assim, dá a César quem é de César, né? O que é de César, tá? Me preocupa um pouco a questão a quantidade de objetivo específico para o pouco tempo que você tem, tá certo? Talvez você aí, juntamente com o seu comitê de orientação... Eita! Eu também tenho um au-au em casa, viu? Eu também tenho um au-au. Tem uma peixe também. Desculpa aí, viu? E aí, talvez você tenha que rever, junto com o seu comitê de orientação, né, alguns ajustes para poder alcançar isso aí, tá? Para não ficar muito estressante. E uma sugestão, como um mestrado profissional, que além da sua dissertação, você traga um sumário executivo, né? Porque o tomador de decisão não tem tempo para ler tanta coisa, é revisão bibliográfica, aquela coisa toda. Então, a gente traz um sumário executivo, tipo RIMA, né? Quando a gente faz o estudo de impacto ambiental, aquele material com a linguagem menos técnica, né? Que alcance tanto os participantes do comitê, né? Como todas essas instituições, não é, que estejam envolvidas, a Agência de Água Estadual, todo esse Secretaria de Recursos Hídricos, aí o tomador de decisão. Tá ok, querida? Parabéns. Eu não vou fazer nenhuma pergunta, eu só queria fazer esses registros. Tá certo? Passa a palavra para o professor José Carlos. Estou aqui disponível, viu? Excelente. Fabiane, a professora Renata tocou no assunto que eu vejo como um dos mais importantes, né? É o produto, sabe? Você colocou que o produto é a dissertação. E como a professora Renata pontuou, as pessoas normalmente, nós sabemos disso, né? Não vão ler um trabalho, uma dissertação de mestrado. E o produto, ele tem exatamente esse objetivo, fazer uma parte, um produto que seja possível, que seja possibilitado o acesso para todas as cidades nesse entorno da bacia hidrográfica do Rio Joanes, mas que eles tenham, Fabiane, a possibilidade de compreender numa linguagem não técnica exatamente a sua proposta, né? Então, por exemplo, eu tenho já 2 orientandos que concluíram, e o trabalho deles, né, deu em torno de 9 a 10 páginas, sabe? Bem elaborado, com gráficos, fotos, enfim, fica, não um resumo, né, mas fica um trabalho denso e com um link aonde, se a pessoa quiser, ela pode acessar o seu trabalho na íntegra. Não é porque o seu trabalho, depois da aprovação, fica na plataforma do programa de mestrado, não é? Então, um link que direciona, não é? O trabalho completo onde ele está. Então, a primeira, Fabiane, é pensar, não é, no produto para que as pessoas de todas as municipalidades envolvidas na bacia hidrográfica e de outras também, possam compreender a sua proposta, não é? E eu penso, eu oriento esses 2 que já concluíram, é um trabalho em torno de 10 páginas, sabe? Uma coisa assim, é muito fácil de ler e compreender, né? O seu trabalho vai ter muita visibilidade, enfim, você pode enviar para todas as municipalidades, para todas as estações de tratamento, para as associações de engenheiros, enfim, você pode enviar para todo mundo, né, o produto que tem certeza que será assim, muito bem aceito e recompartilhado inúmeras vezes.
Mas uma questão que me preocupou, né, é que a sua metodologia é só bibliográfica, não é? Você não vai fazer um trabalho de campo para demonstrar, olha, porque a região que você está, ela é uma região que tem poluentes de toda ordem, não é? Você pretende, digamos, dar um passo além do que fica só na pesquisa bibliográfica? Porque muitas pessoas vão falar, mas isso nós já sabemos da importância, mas como que se faz? Quais são as metodologias? Como esse reuso pode ser feito? Você pensou em fazer um trabalho de campo, pelo menos experimental, em uma estação de tratamento apenas, ou alguma coisa assim? Eu até pensei, mas até por questão mesmo do tempo, foi algo que eu acabei não seguindo. Mas aí é algo que eu posso pensar já, seria, né, essa sugestão de trazer uma estação de tratamento, acho que seria algo menor, né, em tempo de campo. Mas, Fabiane, e com o seu orientador, talvez você possa escolher, dentro da bacia hidrográfica, uma que esteja fazendo o reuso d'água. Você falou 1,3, não sei se é na região, esse 1,3 de reuso é na região, ou não? isso, Na região. Então, talvez, sugestão, né, para você discutir com o sim, seu orientador. Orientadora, me parece, né? orientador. Orientadora. Você poderia escolher uma que está fazendo o reuso para mostrar as dificuldades, porque facilidades não existem, né? As dificuldades que esta estação de tratamento encontra para fazer esse negócio virar alguma coisa, né? Talvez porque você dando o caminho das pedras, as pessoas já começam a trilhar aquilo, né? Isso. Na Talvez verdade, não é que esteja fazendo, é uma que o efluente estaria apto para ser reutilizado diretamente para reuso. Ainda não que ainda esteja fazendo, não está ainda fazendo. então, sugestão. E aí, você falou que o reuso pode ser um novo negócio. E é mesmo, não é? Não sei se você vai fazer alguma referência, obviamente vai, na Lei 11.445, lá no artigo 10A, ela fala das possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, provenientes de projetos associados, não é? Fala do uso de efluentes sanitários para a produção de água de reuso, não é? Como fontes de receitas a serem compartilhadas. Como você falou em negócio, você vai ter um olhar para esta parte? Sim, sim. Ainda que eu não coloquei dentro do objetivo, né? Mas ainda é um item que eu estou pensando em também trazer lá para o finalzinho, a depender do tempo que tenha, de incluir um pouquinho essa parte de negócio, que é o que já se aplica no mundo, né? E em alguns outros países a gente já tem essa aplicação. Então, eu trago também dentro a pouca parte teórica, né, de como vem sendo aplicado no Brasil e fora do Brasil, e tentar ver se consigo fazer essa linkagem também. Então, Fabiane, eu vejo duas questões importantes no seu trabalho, né? Eu vejo duas questões importantes no seu trabalho, porque quando você fala de reuso, tem a parte de tecnologia que você e as demais pessoas da área de engenharia ambiental compreendem, porque eu sou do direito, né? Então, quando se fala em tecnologia, eu acho que vale a pena buscar essas informações para o seu trabalho. E a segunda parte, que eu reputo bastante importante do seu trabalho, é a parte de negócio, porque se isso não virar negócio, ninguém vai fazer o reuso para melhorar a capacidade hídrica de um manancial. Ah, vamos fazer o reuso, sabe, tem que ser um negócio, né? Tem que ser uma fonte de receitas. Então, eu vejo duas questões importantes no seu trabalho. Primeiro, levantar as tecnologias necessárias para o reuso e em que situações isso é possível, levando em consideração o que se espera de retorno econômico, né? Então, nós temos, de um lado, capacidade tecnológica e, de outro, receitas, né? E essas duas situações têm que conversar, né? Capacidade tecnológica de melhoria da capacidade de água de reuso, né? E receitas. Então, Fabiane, me parece que esses dois componentes são de extrema relevância para o seu trabalho, né? Isso.
É isso. Exatamente, professor. Obrigada. Bom, eu encerro aqui também. Resumiu. Professor, eu só queria, desculpa aí, eu coloquei aqui no chat o contato de Romero Freire, que é um técnico da Compesa, a nossa companhia, né, de abastecimento. Ele é do laboratório. Ele acabou de defender uma dissertação no nosso mestrado com ETAs e ETs, tá? E tecnologias. Ele é maravilhoso e ele vai te apoiar em tudo isso. Tá bom, querida? Maravilha. Obrigada, professora. Maravilha. Fabiane, você anotou o e-mail? Estou anotando aqui. Romero Correia. Estou anotando tudo. É porque depois que para a gravação, não é só. Bom, quando você tiver. Você pode pedir depois. Pronto, já concluí. Já É, terminei de anotar. você pode pedir depois o link da gravação para rever, enfim, né, querendo. Tá certo? Obrigada, professor. Obrigada, professora Renata. Então, muito bem. Professora Renata, podemos encerrar aqui? Sim, professor. Ok. Muito obrigado, Fabiane, professora Renata, Eu que e a agradeço. todos que estão acompanhando. Não é? Aline, poderia parar a gravação?